A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje retornando no nosso estudo do livro do Apocalipse, na parte 12, aonde nós estamos aqui hoje, para falar a respeito do Tribunal de Cristo, que essa é a parte número 2. No estudo passado, você pode acompanhar conosco na parte 11, nós começamos a falar a respeito do Tribunal de Cristo, que é o Tribunal da Recompensa, o galardão, a recompensa, como nós vimos no estudo passado, sobre a importância de nós acumularmos tesouro no céu, de nós sermos ricos para com Deus. E hoje nesse estudo nós vamos continuar falando a respeito das riquezas do reino dos céus, a respeito dos tesouros de Cristo, de tudo aquilo que nós devemos acumular hoje. Nós devemos acumular hoje para nós tomarmos posse plenamente na vida eterna, nos céus, Muitas vezes a pessoa pensa, eu vou entrar no reino dos céus, me batizei, me arrependi dos meus pecados e vai seguindo a vida em frente, lutando pelas outras coisas, mas não é só isso. Existe uma riqueza infinita que nós podemos tomar posse dela aqui, nessa terra, E eu quero ler com vocês uma palavra lá em Apocalipse, no capítulo 22, lá no versículo 12, tá? Desde já uma boa noite a todos que estão conosco, os que vão chegar, tá? Apocalipse, capítulo 22, lá no versículo 12, o Senhor Jesus ele diz assim, E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, Acho que eu li esse versículo com você na parte passada. O Senhor Jesus ele fala, eu venho sem demora, e comigo está o galardão. Galardão é recompensa, que tenho a retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor Jesus ele tem uma recompensa para dar para os salvos segundo as nossas obras. Lembrando que não é as obras que nos salvam. Não é pelas obras, pela caridade que nós somos salvos, mas é pela justiça de Cristo, é pela fé verdadeira em Jesus. Mas a partir do momento que nós somos salvos, nós temos que produzir obras, nós temos que produzir frutos. E isso diz respeito à obediência para com a palavra, A partir desse momento, as nossas obras, elas passam a contar no reino de Deus para recebermos a nossa recompensa no céu e também tomarmos posse dela aqui nessa terra. E no estudo passado, nós vimos aqui vários versículos, que é bom você estar analisando, mas hoje já quero entrar com vocês em um texto base, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo... Está lá em 1 Coríntios, no capítulo... Aliás, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 9. Antes da gente ir para o capítulo 3, vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 9. Eu vou ler com vocês o versículo 25, 26 e 27, tá? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, 26 e 27. E depois, no próximo estudo, a gente vai voltar nessa palavra, porque existe uma coroa, existe uma recompensa que está nela aqui. Só que a gente não vai observar ela agora, nós vamos atentar só no versículo 27. Mas o versículo 25 diz assim, O apóstolo Paulo diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. No próximo estudo, provavelmente a gente vai voltar nessa palavra, porque existe uma coroa aqui, que é a coroa incorruptível. É para aqueles que têm vitória sobre a própria carne. Só que a gente não vai observar isso hoje. Eu quero atentar com você no versículo 27. 1 Coríntios 9, 27. Paulo diz assim, Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha isso. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Ele diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo meu corpo à escravidão, para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo aqui, ele tinha um receio, uma preocupação dele ser desqualificado. Entenda bem, isso aqui ele não tinha medo de perder, não era um medo de perder a salvação, de eu entrar no reino de Deus, de ir para o inferno, não. Ele tinha um receio de ser desqualificado. Desqualificado para quê? De não ser digno de receber a recompensa.
que no caso aqui é a coroa corruptível, que a gente vai ver ela a fundo no próximo estudo. Mas entenda bem isso, o apóstolo Paulo ele não queria ser desqualificado. Ele não queria ser colocado à parte, separado, ficar longe daqueles que vão receber o galardão, daqueles que vão receber a recompensa. Então, os apóstolos, eles tinham essa visão, eles tinham esse entendimento de se qualificarem para alcançar os tesouros eternos, os tesouros de Cristo, toda a riqueza do Senhor Jesus, como nós vimos também no estudo passado, né, acho que é Efésios capítulo 1, sobre as bênçãos espirituais que estão nos lugares celestes em Cristo. Então os apóstolos e a igreja primitiva, eles tinham essa preocupação de se qualificar para poder alcançar essas bênçãos espirituais. E a nossa base de tudo aqui que nós vimos na semana passada, que nós vamos ver hoje também na semana que vem, a nossa base de tudo, ela está lá, abre lá, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, aqui está, entre tantas passagens que a gente viu no estudo passado, aqui ela está a base para o tribunal de Cristo, né? 1 Coríntios capítulo 3, lá no versículo 10, está escrito assim, ó, preste bem atenção. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Aqui o contexto, aqui no início, Paulo está falando sobre a responsabilidade de quem ensina, né? O apóstolo Paulo dizendo que ele lançou o firme fundamento, que era Cristo, e vieram outros e edificaram sobre aquele fundamento, né? Outros pastores que vieram, outros que deram continuidade no trabalho que ele começou. Aí ele fala, mas cada um veja como edifica. Só que isso aqui tem a ver com a nossa vida com Deus, com a nossa vida espiritual. Não é só sobre aqueles que ensinam, aqueles que pastoreiam. Isso aqui tem a ver com a nossa edificação, né? Porque nós somos um edifício. Essa palavra edifício, se você pesquisar, você encontra lá bastante no Novo Testamento. A Bíblia fala que nós somos um edifício dedicado para Deus. Um edifício, uma construção que ela tem que ser constante, né? Não apenas uma casa de um único andar, mas um edifício, algo grandioso. Você pode pesquisar sobre edifício no Novo Testamento, que você vai encontrar muitas passagens que falam a seu respeito como um edifício dedicado para Deus. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento, gente, é Jesus para todos. O fundamento é o mesmo. É Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que veio em carne, se esvaziou, se humilhou, ele abriu mão de tudo e ele foi honrado pelo Pai. Aquele que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o fundamento para todos. Agora, existe uma grande diferença. Ainda, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A Bíblia nos dá aqui dois grupos de materiais, dois. Ouro, prata e pedra preciosa, madeira, feno e palha. Existe o fundamento que é o mesmo, a base que é a mesma para todos, mas existem dois grupos de materiais que a pessoa usa. Existem aqueles que usam ouro, prata e pedra preciosa, um material caríssimo, específico e um material durável, que esse sim recebe recompensa. E existe aquele material que as pessoas também usam, madeira, feno e palha. Um material que representa a intenção humana, representa a carne, representa tudo aquilo que não é feito para a glória de Deus. Aquilo que é feito com interesses humanos. Acho que eu falei um pouco a esse respeito no estudo passado, né? Em fazer as obras e querer que os outros vejam, né? Querer ser honrado, querer ser glorificado, querer ser visto, né? Querer receber os parabéns dos homens. Tudo isso é madeira, feno e palha. Por quê? Porque vai haver o tribunal de Cristo. E a Bíblia fala que existem dois tipos de materiais. Agora, a gente vai entender isso melhor ainda. Ó. Versículo 13. Aí a Bíblia fala, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Gente, no dia do tribunal de Cristo,
todas as nossas obras vão passar pelo fogo. Lembrando, se você não assistiu o estudo passado, assista. Tribunal de Cristo não é tribunal do juízo, não é para decidir quem vai para o céu e para o inferno, não é isso. Tribunal de Cristo é só para os salvos, onde as nossas obras vão passar pelo fogo do Senhor Jesus. Nós falamos sobre isso, estudo passado, que está escrito lá no Evangelho de João, que o Pai deu para o Filho todo o poder de julgar. Tanto que o Senhor Jesus, lá em Apocalipse, que nós já vimos, eles têm olhos como chamas de fogo. E ele vai julgar as nossas obras, porque as obras dele foram perfeitas, foram obras de ouro, prata e pedra preciosas. E as nossas obras, elas vão passar pelo fogo. Tudo aquilo que nós fazemos, elas vão passar pelo fogo. E a Bíblia diz que manifesta se tornará a obra de cada um, porque o próprio fogo aprovará. Agora, o versículo 14, né? 1 Coríntios 3,14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Igreja, olha isso. Vamos pegar o primeiro versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Olha isso. Agora, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Igreja, olha isso. Obras feitas de madeira, feno e palha vão passar pelo fogo de Cristo. E elas, você sabe que madeira, feno e palha, quando passa pelo fogo, ela vira cinza, ela vira pó. Madeira até resiste um pouco mais, mas ela vira pó. Madeira, feno e palha, tudo aquilo que é feito com a força do braço, que não é feito no espírito, que não é feito com santificação, que não é feito com vida profunda de oração, que não é feito com jejum, que não é feito para a glória de Deus, que é feito para a glória do homem, que é feito com partidarismo no coração, como o próprio Jesus e a Bíblia falam muito sobre isso. Partidarismo, eu sou daquele, eu sou desse, eu sou de tal igreja, eu faço porque eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu luto pela minha igreja, eu luto pela minha placa. Tudo isso é madeira, feno e palha, tudo isso. E as obras vão passar pelo fogo de Cristo, elas vão passar. Só que se ela não permanecer, essa pessoa não vai receber galardão algum. Nós vamos falar bastante mais para frente, se Deus quiser, sobre o milênio, 1000 anos que Jesus vai reinar aqui. E vai ter diferença, sim, vai ter diferença. A gente vai ver mais para frente ainda, acho que na parte 3 ou 4 aqui do Tribunal de Cristo, que galardão tem a ver com luz eterna. A gente vai ver sobre isso. Depois a gente vai ver sobre os templos eternos, lá no final de tudo. A gente vai ver sobre as muitas moradas que o Senhor tem nas galáxias, nesse universo que é infinito. Então, não é apenas entrarmos no reino de Deus, sermos salvos, é se arrepender dos seus pecados, morrer para o mundo e passar pelo batismo nas águas. A partir desse momento que a pessoa aceita Jesus, passa pelo batismo nas águas, o nome dela está escrito no livro da vida. E a partir daquele momento ela tem que ser discipulada, como Jesus falou, ide por todo mundo e fazer discípulos, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, tudo. A partir daquele momento aquela pessoa ela tem que ser discípula, ela tem que aprender a tomar posse mais ainda das coisas do reino de Deus, a ser rica espiritualmente, como nós vimos aqui no estudo passado. Só que existem o material que as pessoas usam. Como o Espírito Santo diz aqui no versículo 14, ó, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mas como nós vimos, a obra só vai permanecer se ela for, como está no versículo 12, ó, verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno, palha. Só passa pelo fogo e permanece a obra que é de ouro, prata e pedras preciosas. Aquilo que é rico, aquilo que representa, como nós vimos no estudo passado, os tesouros de Cristo. Aquilo que representa as riquezas eternas, as bênçãos espirituais, a santificação. Ouro, prata e pedra preciosa são obras que vão permanecer. É tudo aquilo que foi feito para a glória de Deus. E lembra bem, viu, que a Bíblia diz que Deus sonda a mente, Ele sonda os corações. Ele sonda tudo. Não basta apenas eu pregar para multidões de pessoas. Eu posso ser louvado pelos homens por isso. Mas imagina você, com certeza isso vai acontecer no dia do tribunal. Pessoas que pregaram para multidões e vão receber um galardão pequeníssimo. E pessoas que pregaram para poucas pessoas e vão ter um galardão imenso. Porque não é a quantidade, mas é a qualidade.
É a intenção do coração. É receber o louvor para si ou levar para Cristo. É brigar pela placa da sua igreja ou lutar pelo reino de Deus. Então o Senhor vai ver a intenção do coração e a obra vai permanecer ou ela vai ser consumida, ou ela vai ser destruída e a pessoa não vai receber galardão algum, recompensa alguma. A gente vai ver daqui a pouco, não sei se eu vou chegar ainda hoje, mas tem uns 5 coroas de recompensa. Existe a luz grandiosa, que cada um vai ter uma luz que vai brilhar. Existe a autoridade para aqueles que vão reinar com Cristo aqui nos 1000 anos, no milênio, que a gente vai chegar nisso lá quase no final do Apocalipse. Então existe sim, não é apenas a gente ser batizado nas águas, aceitei Jesus, glória a Deus, agora eu vou usar a fé para vencer aqui embaixo. Não, eu tenho que vencer aqui nas coisas da vida, mas a partir daquele momento eu tenho que ser discípulo, eu tenho que buscar. Se você ler em Filipenses, Colossenses, Efésios e outros livros, você vai ver lá várias vezes, Paulo ora pela igreja, Paulo ora pela igreja. E toda vez você vai ver Paulo orando assim, para que Deus abrisse o entendimento da igreja, para que o povo soubesse da riqueza, da grandeza que eles têm, para que eles começassem a buscar herdar essa herança do reino de Deus. E não somente ficar a vida inteira aqui nessa terra aqui, lutando por família, bênção financeira e saúde, que é o que mais acontece hoje, né? Então, as obras, elas vão passar pelo fogo. Você tem que entender isso. É para a igreja estar dedicada, como eu li com vocês hoje ainda, né? A gente leu lá em 1 Coríntios 9, 27, né, com o apóstolo Paulo, ele esmurrava o próprio corpo dele, reduzia em escravidão, para que ele não fosse desqualificado. Olha isso. Esmurrava o próprio corpo, ele matava o eu dele, o ego dele, a carne dele, para ele não trazer nenhuma obra perante Jesus que fosse madeira, feno e palha, para que ele não fosse desqualificado, para que ele não perdesse as recompensas que ele sabe que ele tinha e que ele tem. Então ele não queria ser desqualificado. Então, para ele não ser desqualificado, ele tinha que apresentar obras de ouro, prata e pedra preciosa. Agora eu pergunto para você pensar, qual desses dois materiais, madeira, feno e palha, ouro, prata e pedra preciosa, o que é mais fácil para achar? Madeira, feno e palha. É mais fácil de achar. O que é mais barato? Madeira, feno e palha. Com que você constrói algo mais rápido? Madeira, feno e palha. E o que as pessoas preferem espiritualmente? Madeira, feno e palha. O que é mais barato, o que é mais rápido e o que não dá tanto trabalho para conseguir, que é o esforço humano. E as pessoas vivem construindo a vida delas espiritual dessa forma, com madeira, feno e palha. E toda hora vem o fogo aqui nessa vida que queima tudo que a pessoa fez, joga tudo por terra. Toda hora. A pessoa começa a construir uma fé, edificar uma vida com Deus de novo, mas ela sempre usa madeira, feno e palha. Sempre depende dos outros. Madeira, feno e palha, se você pedir, os outros te dão. Agora, ouro, prata e pedra preciosa, os outros não te dão. Aí você tem que comprar. Você tem que pagar preço. O que uma boa parte, eu não sei se a maioria, eu acredito que sim, mas o que uma boa parte das pessoas querem é madeira, feno e palha, porque elas conseguem, isso é dado. O que é madeira, feno e palha? É viver a vida inteira através da ajuda dos outros. É viver a vida inteira pela oração dos outros, pelo jejum dos outros, pela fé dos outros. Quer dizer, a oração dos outros, jejum dos outros e a fé dos outros, tudo isso é dado. Isso é madeira, feno e palha. É andar com Deus a vida inteira com pessoas te ajudando. Pessoas toda hora lutando por você, orando por você, determinando algo na sua vida, declarando algo sobre você para você ter uma vida mais confortável. Só que daqui a pouco vem o fogo e consome tudo que aquela pessoa tem. Aí ela vai e começa tudo de novo, até chegar uma hora que ela não consegue mais, ela não tem mais força, ela desiste da fé. Porque ela quer o que é fácil, o que é barato e o que dão para ela. Agora, ouro, prata e pedra preciosa, ninguém dá para o outro. Isso não dá para dar, isso tem que ser comprado. Isso tem que ser um alto preço. Madeira, feno e palha você encontra em qualquer lugar. Ouro, prata e pedra preciosa você não encontra em qualquer lugar. Você não encontra. Isso aqui são os tesouros de Cristo. Isso aqui tem que pagar um alto preço para se conseguir. Isso aqui tem que ser comprado. Comprado com um alto preço de obediência, de sacrifício, abnegação, né? Pagar preço. A partir do momento que você quer ouro, prata e pedra preciosa, a partir do momento que você põe isso no seu coração, você vai passar a ter um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo. Ele vai passar a se relacionar mais com você. Por quê? Porque ele vai começar a te pedir coisas. Ele vai começar a te pedir. Ele vai pedir coisas para você que ele não pede para os outros. Aquilo ali é preço. Isso você encontra isso na Bíblia toda.
A vida de Abraão não foi feita com madeira, feno e palha. Não foi. A fé de Abraão, a comunhão dele com Deus foi ouro, prata e pedra preciosa. Mas olha o preço dele. Olha a vida dos apóstolos. Olha a vida desses homens. Você encontra na Bíblia como Saul. Saul construiu uma vida de madeira, feno e palha. Primeiro erro que ele cometeu ali, ele já foi queimado tudo, já foi rejeitado e desqualificado totalmente por Deus. Por quê? Porque o reinado foi dado para ele. Ele não conquistou. Diferente de Davi. Davi, desde menino, ele já conquistava já o amor de Deus, a graça de Deus. Saul foi dado tudo para ele. Ele foi escolha do homem. Os homens escolheram Saul, você encontra isso na Bíblia, porque do ombro para cima ele era o mais alto de todos os homens de Israel, então acharam ele bonito, grandão, forte, deram o reinado para ele. Ele foi escolha do povo e Deus foi lá e enviou o profeta com um vaso de barro e ungiu, que representava que Saul tinha a força do homem, tá? Você pode ler isso na sua Bíblia. A Bíblia diz que quando o profeta foi ungir Saul, ele levou o azeite num vaso de barro e derramou sobre Saul. Vaso de barro significa força do homem, significa a escolha do homem. Tanto que a primeira queda que ele teve, ele foi destruído. E se você pegar uma Bíblia que tem a versão corrigida, você vai ver que quando Samuel foi ungir Davi, ele não levou azeite no vaso de barro, ele levou azeite no chifre. O chifre representa, no caso, a força do animal, mas espiritualmente representa a força de Deus. Então Davi, ele foi escolha de Deus e ele recebeu a força de Deus. Saul foi escolha do homem e recebeu a força do homem. Então a primeira queda que ele teve, um vaso de barro, se você derrubar ele no chão, ele se quebra. Um chifre do animal, você pode tacar ele no chão com toda a força que ele não vai se quebrar. Então tem toda essa diferença na vida. Madeira, feno e palha, você viver recebendo força de homem. Você viver sendo ajudado pelos homens, você vai receber a força do homem, a fé do pastor, das pessoas que te ajudam, a gente que jejua por você, que vai na tua casa atrás de você quando você some da igreja. Tudo isso aí é gente que recebe força de homem, tá? Só que chega uma hora que essas pessoas elas podem se quebrar, que não tem mais jeito para elas. Agora existem aqueles que são como Davi, que pagam preço. Mesmo sem ninguém ver, aí eu não vou, né? Eu vou a fundo sobre Davi, senão a gente vai longe aqui. Mesmo sem ninguém ver, ele já defendia a ovelha do pai, né, contra leão, contra urso, pagava preço, era corajoso. Todo Israel estava com medo de enfrentar Golias, ele foi lá na frente, por aí vai. Por isso que Deus se agradou tanto dele, Deus deu força. Davi, ele cometeu pecados piores do que de Saul, tá? Piores. Só que Davi teve jeito para ele, porque Davi não era vaso de barro, não recebeu azeite. Davi não tinha força de homem, Davi tinha força de Deus. Então ele pagou um preço altíssimo pelos pecados dele, mas ainda teve jeito para ele. Então assim é no reino de Deus. Se você for vaso de barro, ou qualquer pecado que você cometeu, falha que você tiver, o peso para você vai ser muito pior do que para aquela pessoa que recebe a força direta de Deus. Uma coisa é você ficar recebendo força de Deus através de homens. Uma coisa é você ficar recebendo força de Deus só você e Deus, você, o Espírito Santo e Jesus, que é a palavra. Então você tem que entender isso aí muito bem. Tá? Você tem que ter essa compreensão, você tem que ter esse entendimento. Então, ouro, prata e pedra preciosa é um material que você não encontra fácil. Tem que ter um alto preço, mas é um material que permanece, para que a pessoa receba a recompensa no tribunal de Cristo. Senão ela vai ser salva, Como diz aqui, ó, o versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Ó, essa parte de sofrer dano, isso aqui dá uma discussão gigantesca, tá? Eu acredito sim que no tribunal de Cristo vai haver dor, vai haver choro, vai haver sim. Só que essas pessoas não vão para o inferno, tá? Não vão. O tribunal de Cristo é o tribunal dos salvos. Mas a Bíblia diz que elas sofrerão dano. Quer dizer, todas as obras dessa pessoa, das pessoas, vai ser consumida pelo fogo. Imagina, essa pessoa está salva. Aí vai começar a passar todas as obras dela, tudo que ela fez para Deus. Só que aí Jesus vai julgar pelo fogo dele. Pelas obras perfeitas dele, vai comparar com as obras dele as nossas obras. Aí, se as obras foram feitas com madeira, feno e palha, vai se queimar tudo. A pessoa vai sofrer dano. Com certeza vai haver choro, vai haver dor, vai haver tristeza. Depois disso, sim, vai haver alegria eterna. Mas no tribunal de Cristo, todas as obras, aí eu nem sei se alguém tem a revelação, o entendimento de como isso aqui vai ser plenamente, né? Mas eu acredito que isso aqui vai ter muita dor, vai ter tristeza, sim, no tribunal de Cristo. Porque todas as obras, a pessoa vai entrar no reino de Deus, mas ela não vai ter galardão, ela não vai ter recompensa. E a gente vai ver mais à frente o que é esse galardão, numa parte, né? Ó, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano,
mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, essa pessoa ela vai ser salva, ela vai entrar no reino de Deus, mas ela vai ser salva como que através do fogo, né? Tem uns pregadores que falam, né, que vai ter gente que vai chegar no céu chamuscado de fogo, né? Vai chegar lá, né, vai ser salvo como que através do fogo. O catolicismo ele usa essa passagem aqui para falar a respeito do purgatório. A pessoa vai ficar sofrendo, depois ela vai entrar no reino de Deus, ela vai pagar os pecados no purgatório, e depois ela vai entrar no reino de Deus. Não é nada disso, nós não acreditamos nisso. Isso aqui não é o purgatório, isso aqui é o tribunal de Cristo, onde todas as obras vão passar pelo fogo. E aquele que foi feito com madeira fina e palha, a pessoa vai perder tudo. Não vai ter galardão nenhum, ela vai ser salva, ela vai dar o reino de Deus. Só que a Bíblia ensina, tá, que no reino dos céus vai haver diferença. Vai haver grandes e pequenos. Vai haver diferença de luz, que a gente vai ver isso mais pra frente. A luz de uns vai ser mais forte do que as dos outros. Isso tem a ver com a eternidade, isso tem a ver com as moradas, isso tem a ver com os tempos eternos, que é depois dos 1000 anos aqui, é a eternidade, que a gente vai ver isso lá no final do estudo. As galáxias, é uma imensidão que existe nesse universo e que Deus vai levar os salvos para lá. E sem contar ainda que a gente vai ver também o milênio, os 1000 anos que Jesus vai reinar aqui. E aqui também vai ter diferença de autoridade, vai ter diferença de proximidade de Cristo, vai ter diferença de tudo, tá? Vai ter muita diferença, a Bíblia ensina tudo isso. Então essas pessoas, elas vão ser salvas, como que através do fogo. Agora, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aí já é uma palavra para um outro contexto. Igreja, você é um santuário de Deus. Santuário de Deus, um edifício para Deus, como eu falei, se você pesquisar. Um edifício. Santuário para Deus. Trazer para Deus obras de ouro, prata e pedra preciosa. Abandonar as obras de madeira, feno e palha, que se queima facilmente. Não ficar dependendo a vida inteira da força de homem, da força de pessoas, da fé dos outros, da unção dos outros, do sacrifício dos outros. Eu tenho que procurar um crente ungido, uma pessoa de oração, uma pessoa para orar por mim, que não sei o quê. Não, você vai ver o fim que Saul teve. Não fica recebendo a força de homem. Procura ouro, prata e pedra preciosa, que são tudo isso o Senhor Jesus ele tem para nós. Eu falei isso aqui nos estudos atrás, tá lá na carta à igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus ele fala assim: aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo, compres vestes para te vestires e compre colírio para ungires os olhos. Eu falei sobre isso aqui nos estudos atrás. A gente tem que comprar esse ouro de Cristo, comprar. A gente tem que comprar a prata e as pedras preciosas, que a gente vai ver o que isso representa também, tá? Vamos ver até onde a gente chega hoje. Então, o texto que é o tribunal é a base do tribunal de Cristo é esse daqui, contando com os outros que nós vimos no estudo passado. Agora eu quero também que você abra a sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Vai lá. Lucas capítulo 14. Lá no versículo 13, se eu não me engano. Lucas 14. Essa parábola aqui, tem várias parábolas aqui que elas também falam sobre a recompensa, tá? A gente vai pegar a gente vai ler várias parábolas aqui quando a gente chegar nos milênios, tá? Nos 1000 anos que Cristo vai reinar aqui na Terra. Então eu quero ler com você Lucas 14, versículo 13. Versículo 13. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados e os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Olha isso. O Senhor Jesus, no contexto aqui, que eu não vou ler tudo, ele fala, quando você for dar um banquete, quando você for fazer alguma coisa grandiosa para alguém, não faça somente para alguém que tem como que te recompensar. Eu vou fazer o bem para aquela pessoa porque ela pode me recompensar, porque ela tem influência, ela pode me ajudar lá mais para frente. Não.
Jesus falou assim, quando você der um banquete, como ele diz no versículo 13, antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados e os coxos e os cegos. Quer dizer, dê um banquete, chame pessoas que não tem nada para te dar, que não tem nada para te retribuir. Pessoas que você... Olha isso, se eu procuro fazer coisas boas em nome de Jesus, mas se eu só procuro fazer isso para quem tem com que me recompensar, a única recompensa que eu vou ter vai ser das pessoas, ou seja, obra de madeira, feno e palha. Mas ele diz, ó, versículo 14, Lucas 14, 14. E serás bem-aventurado, bem-aventurado significa feliz, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Olha isso. Ressurreição, justos. Que vão ressuscitar, nós já vimos isso no ressoar da última trombeta, trombeta de Deus. Ressurreição dos justos. Ali vai ser a ressurreição da recompensa, como está escrito aqui. A sua recompensa tu a receberás na ressurreição dos justos. A gente tem que fazer obras de madeira, de ouro, prata e pedra preciosas aqui, para a gente focar. Lembra que nós vemos no estudo passado, não acumuleis tesouros aqui, mas ajunte tesouro no céu, onde o ladrão rouba, né? A ferrugem, nem a traça corrói. Lembra que nós vimos também sobre aquele homem, né, que teve a melhor colheita da vida dele, e ele quis destruir os celeiros dele, achou que ia viver muito tempo, e Deus falou para ele, louco, essa noite vão te pedir a tua alma que você tem para quem é preparado. Aí Jesus falou, assim é o que entesoura para si, mas não é rico para com Deus. Nós vimos isso no estudo 11. Então a gente tem que ser rico para com Deus. A gente tem que acumular tesouro para receber lá. Para receber lá, não para querer receber aqui. A gente não tem que querer ser louvado aqui. Acho que foi no estudo passado que eu li com vocês aquela palavra lá em João, né? Que o Senhor Jesus falou assim, se eu me louvo, se eu me gloriar, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai que está no céu. Nós falamos isso todo passado. Então Jesus, se ele não se gloriava, porque ele podia se gloriar, tá? Mas se ele não se gloriava, porque ele falou, se eu me gloriar, minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai que está no céu. Olha isso. E tanto quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele recebeu toda a recompensa. Ele está recebendo até hoje, vai receber eternamente toda a recompensa do Pai. Ele vai ser honrado pelo Pai. Porque ele não queria ser honrado pelos homens. Ele não queria isso. Ele não queria, ele não queria ele mesmo se glorificar. Ele é o Senhor, ele é adorado sim, ele foi adorado sim, tá? Desculpa. Mas ele não queria se glorificar. Ele não se glorificava, porque senão ele falou, senão a minha glória nada é. Ele fala, quem me glorifica é o meu Pai. Então Jesus recebeu a recompensa e vai receber eternamente. Assim também tem que ser a nossa visão. A gente não pode querer se glorificar, se gloriar, como eu falei no estudo passado. Como ele falou aqui, a sua recompensa convida aqueles que não têm com que te recompensar. Faz alguma coisa para os outros em nome de Jesus, que assim, não espere nada dos outros, que alguém vai te recompensar. Não espere, porque Jesus falou, a sua recompensa você vai receber na ressurreição dos justos. Quer dizer, eu só vou receber minha recompensa na ressurreição dos justos se as minhas obras forem de ouro, prata e pedra preciosa. Ele falou que quando você der um banquete, é que eu não vou ler toda a parábola com você aqui, mas dar um banquete é você apresentar coisas maravilhosas, coisas boas você colocar na mesa. E geralmente as pessoas querem pagar, querem apresentar coisas boas para quem tem o que dá para elas de volta. Mas Jesus falou isso, faça um banquete, apresente, dê o melhor. Faça o melhor para quem não tem com que te recompensar, porque a sua recompensa você vai receber na ressurreição dos justos, né? Vai lá comigo. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Vai lá. Apocalipse capítulo 19. Acho que lá a partir do versículo 7 e 8, tá? Apocalipse 19. O capítulo 19 ele fala a respeito do júbilo no céu, tá? Isso aqui é a igreja voltando com Cristo para tomar posse dessa terra durante 1000 anos. E a gente vai chegar nesse ponto inteiro no decorrer do estudo, tá? Mas aqui é logo após as bodas, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, as bodas do Cordeiro que a gente vai ver na sequência depois. Aí a igreja vai voltar com Cristo.
uma igreja que já passou pelo tribunal, uma igreja que já recebeu toda a sua recompensa, vai voltar para reinar com ele aqui durante 1000 anos. Agora, Apocalipse 19, versículo 7, diz assim, ó: alegremo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, que a gente vai abordar isso aqui, ó. Depois do tribunal de Cristo, a gente vai entrar nas bodas, e depois das bodas a gente volta lá para Apocalipse, no capítulo 4, tá? Então, porque é chegada as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Olha isso. A esposa, que é a igreja de Cristo, que é o justo, já se ataviou no tribunal. Já recebeu as suas recompensas todas, está pronta para voltar com o noivo, né? Já se ataviou, ó, versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha isso. No tribunal de Cristo, nós seremos revestidos. O Senhor Jesus dará para nós uma veste de linho finíssimo, finíssimo. Se ataviou, ataviou tem a ver com coroas, que a gente vai ver. Tem a ver com os tesouros de Cristo, tem a ver com, vamos colocar dessa forma, pulseiras, anéis de honra. Tanto os nove dons do Espírito Santo são 9 anéis de honra que o Senhor quer colocar nas nossas mãos. Agora depende da sua busca, né? Se ataviou, se encheu de adereços como uma noiva, as coroas, as pulseiras, couraça, tudo. Só que aqui, versículo 8, ó: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, algo que só existe no céu. O apóstolo João, ele usa essas palavras aqui, um linho finíssimo, resplandecente e puro, para dar a entender para nós os materiais da terra. Mas isso aqui é algo espiritual, que vai ser dado lá no tribunal de Cristo. Lá no tribunal, a recompensa. O linho finíssimo, resplandecente tem a ver com a luz de cada um, tá? Que a gente vai ver isso talvez no próximo estudo nosso. Resplandecente tem a ver com a luz eterna, que cada um vai ter, tá? Que luz tem a ver com recompensa, tem a ver com galardão. Resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são as obras, são os atos de justiça dos santos. Olha isso. O linho finíssimo, as vestes eternas da salvação, são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça, as nossas obras. Ouro, prata e pedra preciosa vai receber um linho finíssimo do céu, uma veste resplandecente e gloriosa para estar junto de Cristo. São os atos de justiça. Era para a igreja estar focada nisso. As vigílias, como eu falei aqui no estudo passado, as vigílias de antigamente eram para isso. Vigílias de hoje é para ficar pedindo, ó Senhor, olha esse empresário que está falindo, olha essa mãe que está chorando pelo filho, olha esse fulano que não sei o quê. As vigílias de hoje são isso, só buscando madeira, feno e palha, só buscando bênçãos materiais. Mas as vigílias de antigamente era para buscar isso aqui, ó. Era para buscar linho finíssimo. Eram horas, 2, 3, 4 horas de oração, de busca, humilhação, quebrantamento, envolvimento com o Espírito Santo. Nem a buscava em primeiro lugar, sim. Aí sim, naquela época, o reino de Deus e a justiça do reino. Atos de justiça, buscar a justiça do reino, a justiça, a glória dele, ser transformado por ele. E ali havia um derramamento do Espírito Santo, ali havia um derramamento de dons, ali a igreja era vestida com vestes espirituais. Ali era distribuído o poder do Espírito Santo para toda a igreja, né, para todo o povo. E infelizmente isso se perdeu um pouco. Mas aqui é uma igreja que ela vai voltar com o Senhor Jesus. Como nós vimos aqui, é bom você pegar todo... Nós estamos na parte 12 do estudo. A igreja vai ser levada para os céus, arrebatada. Tribunal de Cristo vai receber a sua recompensa. Vai ser vestida com um linho finíssimo, que são os atos de justiça. O tribunal de Cristo vai ser ataviada como uma noiva, né? Cheia de adornos. Você quer ver? Vai lá em Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Gente, não é só acreditar em Deus, gente. Não é só ter fé em Deus. Existe um reino imenso. Existe bênçãos infinitas espirituais que todos deveríamos estar buscando.
É isso que torna uma pessoa rica espiritualmente, cheia de graça de Deus, cheia de perdão de Deus, que recebe paciência, misericórdia de Deus, e tudo isso a gente recebe aqui em vida, né? Mas depende de onde a gente acumula os nossos tesouros, né? Isaías 61, lá no versículo 10, a Bíblia diz assim, ó. Isaías 61, versículo 10 diz assim, ó. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Igreja, aqui o homem de Deus fazendo essa declaração, com uma noiva fazendo uma declaração ao seu noivo. Ele fala, minha alma exulta, minha alma se alegra no meu Deus, porque ele me cobriu de vestes de salvação. Igreja, acho que quando eu chegar no estudo do Espírito Santo com vocês, eu vou falar com vocês sobre vestir e sobre revestir. Você compra uma chave bíblica, aí você procura a palavra vestir, vestes. Aí você vai ver todos os versículos na Bíblia que falam sobre isso. Aí você vê lá revestir, revestidos. Aí você vai ver todos os versículos que falam sobre isso. Vai estudar esse respeito. O Senhor, ele tem vestes espirituais para nós hoje. Nós não podemos andar nus espiritualmente. Existem vestes espirituais que tem a ver com alegria, com paz, com santidade, com pureza, com ser guardado a alma, o coração, um monte de coisa, né? Vestiu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. É assim que o Senhor quer fazer com cada um de nós hoje, nos envolver com um manto de justiça, sermos justificados com o manto dele, com a justiça dele, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não baseado na nossa justiça humana, madeira, feno e palha, porque a pessoa se julga que ela é boa, eu sou trabalhador, eu faço bem para os outros, eu dou marmita para os outros, eu dou cesta básica para os outros, não faço mal para ninguém. Irmão, tudo isso aí é madeira, feno e palha. Tudo isso aí, você tem que entender isso. Às vezes a pessoa fala assim, eu larguei os meus vícios, acho que eu nunca falei isso aqui no estudo. Às vezes a pessoa chega, eu já teve pessoas que chegaram para mim e falaram assim, olha, eu não entendo, eu larguei a cachaça, larguei o cigarro, larguei as drogas, parei de fazer mal pros outros, sou trabalhador com não sei o quê, por que Deus não me atende com não sei o quê? Aí eu explico pra pessoa o seguinte, você largou os vícios, você é trabalhador, você não atrapalha mais a vida dos outros? Aí eu explico pra essa pessoa assim, porque a pessoa ela pensa que ela vai ter muito ponto com Deus quando ela faz essas coisas. Quando a pessoa larga os vícios, ela não tá fazendo nada pra Deus, ela tá fazendo um bem pra ela e um bem pra família dela. Quando ela para de atrapalhar a vida dos outros, ela não está fazendo nada para Deus. Ela está fazendo um bem para ela e deixando também de atrapalhar os outros. Quando a pessoa se torna trabalhadora, honesta na vida, ela não está fazendo nada para Deus. Aí eu explico para a pessoa, você largou tudo os vícios, parou tudo com as coisas erradas, eu falo para ela assim, você sabe onde que você chegou? Aí, porque a pessoa pensa que ela está arrebentando com Deus. Eu falei, você sabe onde você chegou? Ela fala assim, você chegou no zero. E no zero, ninguém consegue nada. Como assim? Não ter vício, ser trabalhador, não atrapalhar a vida dos outros, isso é a obrigação de todo ser humano. Antes de Jesus vir na Terra, já tinha gente que era assim já, tá? Já tinha gente que não tinha vício, não atrapalhava a família, não arrebentava com o próprio corpo, com a sua saúde. Era trabalhador e não fazia mal para ninguém. Então, ser isso é estar no zero. É ser um ser humano comum e normal, como todo mundo tem que ser. Agora, quer sair do zero para você passar a ter ponto com Deus, aí você tem que ser uma pessoa espiritual. Aí é outra coisa. Uma coisa é se arrepender dos pecados, largar as coisas erradas e se converter. Você chegou no zero, tá? Chegou no zero. Agora, você quer ter ponto com Deus, aí você tem que ser uma pessoa espiritual. Aí você tem que passar a buscar ouro, prata e pedra preciosa. Que é o manto de justiça, como ele diz aqui. É Isaías 61:10, ó. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante e como noiva que se enfeita com as suas joias. Olha isso. Aqui o Espírito Santo usa a boca de Isaías para fazer para fazer para nós aqui hoje o que representa a igreja com o noivo. A igreja que fala é cada um de nós com o Senhor Jesus. O noivo que se adorna com o seu turbante, que se veste com o seu turbante, o noivo, e como diz aqui no finalzinho, e como noivo que se adorna de turbante, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Gente,
A gente, como a noiva do Cordeiro, a gente tinha que estar se enfeitando com as suas joias, nos embelezando espiritualmente falando, produzindo frutos, tendo atos de justiça, nos enchendo de joias espirituais, como nós vimos aqui no estudo passado, no começo a gente vai ver, acho que eu vou começar a ver só um pouquinho hoje, vamos continuar no próximo estudo. Existem 5 coroas que nós temos que buscar espiritualmente, a gente vai ver isso no estudo que vem. Existem joias espirituais, adornos espirituais, assim como uma noiva. Quanto mais rica é uma mulher e se ela quiser se enfeitar, ela vai pegar brinco de diamante, tiara de ouro, bracelete, anéis, ela vai sentir um monte de coisa, colar, tudo pro dia do casamento dela para ela se apresentar para o noivo dela, conforme a riqueza que ela tem. E assim tem que ser nós para nos apresentarmos para Jesus, buscarmos a riqueza dele espiritual, os dons, tudo. Assim como uma noiva, como um noivo que é ele, né? E como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Olha isso, gente. Como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Era para a igreja estar buscando essas joias, esses tesouros, se enriquecendo para com Deus, sendo rico para com Deus, ajuntando tesouro no céu. São 9 dons do Espírito Santo, 9 dons que você encontra na Bíblia. Cada dom é um anel de honra que Deus quer colocar nas nossas mãos. É um anel de honra. Os anéis, que são as joias. As coroas são 5, que a gente vai ver isso no próximo estudo. Como que alcançar essas coroas. Né? A coroa de glória, a coroa de alegria, a coroa incorruptível, a coroa da vida. E tem a outra que eu me esqueci. Então a gente tinha que estar se enfeitando com essas joias. Buscando as bênçãos espirituais para a gente se apresentar como para o nosso noivo. Aí a gente vai receber, sermos vestidos de um linho finíssimo no tribunal de Cristo, espiritualmente. Tudo isso, gente, tem a ver com prazer eterno, tem a ver com honra eterna, tem a ver com luz para a eternidade, tem a ver com conhecimento, tem a ver com proximidade de Jesus Cristo, de Deus e de Jesus. Galardão tem a ver com andar e conhecer Abraão, Isaac, Jacó, Davi, é viver plenamente para sempre nos tempos eternos, no universo que é aqui no segundo céu e no terceiro céu onde Deus habita, que a gente vai ver isso mais para frente lá em Apocalipse. Era para a igreja estar focada nisso, se enriquecer. E se a pessoa buscasse isso, não haveria falta de coisa alguma. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que a gente precisa aqui nessa terra era para ser acrescentado para nós. Era para a gente ser rico espiritualmente, cheio de perdão, cheio de misericórdia, cheio de paz, cheio de fé, cheio de força. Sabe, mas para isso a pessoa precisa ser rica espiritualmente. Ela tem que buscar isso em Cristo aqui nessa terra. Olha lá, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Vai lá comigo. Vai lá. Isaías capítulo 5. Vai lá. Eu acho que é o versículo 1. Isaías capítulo 5. Versículo 1. Ó. A parábola da vinha má. Versículo 1 diz assim, ó. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Igreja, olha isso. Aqui é um relacionamento do salvo com o seu amado, com o seu Senhor. Um relacionamento. Aqui é a igreja de Cristo, um relacionamento de amor. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Esse outeiro fertilíssimo, essa vinha fertilíssima que tem todo tipo de semente, toda a riqueza, toda ela, é a terra que é a palavra de Deus. Fertilíssimo, fertilíssimo. Cheio de talento, cheio de tesouro, cheio de riqueza, cheio de ouro, prata e pedra preciosa, cheio. Para com que a igreja, a pessoa venha se adornar com tudo isso, né? O outeiro fertilíssimo, versículo 2. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou
de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre, e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas más. Igreja, essa vinha do Senhor, ela está preparada. Ela está preparada. Ela tem tudo. Ele edificou, versículo 2, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Ele tirou todas, ele trouxe para nós uma nova aliança, ele trouxe para nós um caminho vivo, um caminho santo, que você encontra tudo isso na Bíblia, no Novo Testamento. Ele limpou toda ela, tirou tudo, tirou as maldições do Antigo Testamento, tirou a lei, ele tirou tudo. Ele limpou ela, né, como está escrito, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, olha isso. E a plantou, está cheio de vide escolhidas, preciosas, riquíssimas, está cheia aqui, ó. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Edificou no meio dela uma torre, ele colocou lá a segurança, ele preserva para que a palavra dele nunca se corrompa. O homem pode se corromper, a instituição como igreja, a instituição pode se corromper, pode se perder, mas existe uma torre, a palavra nunca se corrompe, ela sempre vai produzir o fruto, tá tudo aqui, toda a riqueza tá nela. E abriu nela um lagar, um lugar para se pisar uvas, para se trabalhar, né? A palavra de Deus, o reino de Deus é como uma lavoura. E Deus nos chama como trabalhadores para a gente produzir dela os respectivos frutos, né? Ele espera isso de nós. E esses frutos ele colhe, e esses frutos nós colhemos aqui hoje, vamos colher principalmente no tribunal de Cristo. Aí diz no finalzinho do versículo 2, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas más. Igreja, olha isso. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Igreja, olha isso. Ele esperava que produziu uvas boas, mas produziu uvas más. Agora julgue entre mim e a minha vinha. Julgue quer dizer, ele é perfeito, ele deu tudo, a vinha dele é perfeita. Agora se está produzindo uvas más, é culpa de quem trabalha nela. E quem trabalha nela é eu, quem trabalha nela é você. A vinha é o reino de Deus, é a palavra de Deus. Tem que trabalhar pela comida que subsiste. Lembra que Jesus falou isso lá no Evangelho de João? Quando havia uma multidão que estava seguindo ele porque viram os milagres, porque viram o pão e o peixe. Jesus falou, trabalhai, não pela comida que perece. Quer dizer, não fique vindo atrás de mim por causa da comida que perece, não. Por causa de bênção, coisas que você recebe hoje, amanhã se acaba. Mas ele falou assim, trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna. Olha isso. Eu tenho que trabalhar hoje, espiritualmente, por uma comida que vai subsistir, ela vai permanecer para a vida eterna, onde eu trabalho por ela aqui e eu vou tomar posse dela na eternidade. Como o Senhor Jesus falou lá para uma das igrejas, lembra da recompensa? Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Ao vencedor dar-lhe-ei que coma do maná escondido, tudo na eternidade. Eu tenho que trabalhar hoje por uma comida que vai subsistir, uma comida que ela vai permanecer para sempre. Então a gente tem que ter essa visão. A vinha, ela é fertilíssima. Só que começou a produzir uvas más. Por causa de quem? Por causa de quem trabalhava nela. A vinha é fertilíssima, tem uma torre, tem um lagar. Quer dizer, ela está inteiramente preparada. Não tem defeito, não tem falha. Nada, tem só vides escolhidas, como está escrito aqui. Só vides escolhidas. Só coisas perfeitas ele colocou nela. Só coisas perfeitas. Só que aí depende, mas como ele começou aqui no versículo 9, agora cantarei ao meu amado. Olha isso. Agora cantarei ao meu amado. Gente, para você encontrar essas joias, esses tesouros, esses adornos espirituais, o ouro, prata e a pedra preciosa, você só consegue isso se Jesus for o seu amado, tá? Só consegue isso através do amor. Tem que ter um amor profundo. Você quer ver, ó? Tomara que eu ache de primeira, quando tinha separado essa palavra. Abre lá, eu acho que é Cantares. Abre lá comigo, lá. Isso, abra lá comigo. Cantares. Vamos ver se eu acho aqui de primeira, que eu não tinha separado essa palavra.
Cantares ou cânticos, né? Vai lá comigo. Cânticos ou cantares. Vai lá. Vai lá comigo. Passa lá, né? Salmos, Provérbios, Isaías. Vai lá comigo rapidinho. Cantares, eu acho que é o capítulo 3. Vai lá. É isso mesmo. Logo depois de Provérbios. Isso. Provérbios, Eclesiastes, Cântico, né? Cântico. Capítulo 2, tá? Cântico ou Cantares, dependendo da sua Bíblia, da sua tradução. Capítulo 2, versículo 3. Olha o cântico da esposa. Só o verso 3, ó. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Olha isso. Aqui é um relacionamento entre o noivo e a noiva, entre a igreja e Cristo. A igreja é o seu amado, a amada e o seu amado, a esposa e o esposo, como você pode ver no livro de Cantares. E a esposa, a igreja, o relacionamento dela com Cristo não pode ser apenas de fé, tem que ser um relacionamento de amor. Aí ela faz essa declaração, versículo 3, Cântico 2:3. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Olha isso. Ela declarando que o amado é como uma macieira nas árvores do bosque. Um bosque cheio de árvores, mas lá no meio tem uma macieira, cheio de maçãs, né? Um fruto maravilhoso. Aí ele fala assim, ó, desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. Olha isso. Se assentar embaixo da macieira é um amor para com a palavra, é a dedicação por ela. Não lê apenas uma palavra de qualquer jeito, porque eu estou precisando de alguma coisa nessa terra aqui. Mas assim tem que ser a visão da noiva para com o Senhor Jesus, para com o seu amado como uma macieira, e se assentar embaixo da sombra dele. E como ela fala, debaixo dela me assento e o seu fruto é doce ao meu paladar. Olha isso, gente. Você só vai ter as riquezas espirituais se o fruto de Jesus for doce ao seu paladar. Tem que ser doce. Ah, esse negócio de Bíblia não é comigo, eu não tenho amor pela palavra, não tenho paciência, não tenho cabeça, mas eu acredito muito em Deus. Coitado dessas pessoas. São pessoas pobres espiritualmente, que vivem usando madeira, feno e palha. Toda hora a vida dela é consumida e toda hora tem que receber força de homens, força de pessoas para poder levantar elas espiritualmente em todos os sentidos. A noiva, a esposa, fala que entre os jovens, né, como uma macieira, desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus nunca pregou a palavra de Deus em pé. Aliás, das duas uma, tá? Ou você encontra na Bíblia que Jesus se assentava, ou as pessoas se assentavam. Um dos dois. Ou tinha casos, como você encontra na Bíblia, que Jesus saía de casa, tinha uma multidão esperando ele. Aí a Bíblia diz que ele pegava um barco, se afastava da praia, se assentava e começava a ensinar. E ali ia longe. Ou ele entrava no templo e as multidões, o povo se assentava também nas campinas, o povo se assentava e ele começava a ensinar. Sempre era assentado, nunca era em pé. O que em pé significa? Algo rápido, algo corrido, algo feito de qualquer jeito, correndo. Assentado representa prazer, dedicação. Por isso que eu não me importo em fazer vídeo curto aqui. Não me importo. Fazer vídeo curto, fazer pregação de 15 minutos, só para atrair mais pessoas. Eu não me importo com isso. Eu sei de uma coisa, que se uma pessoa só for edificada e transformada, eu já vou ter mais do meu galardão eterno. Eu entendo isso. O que adianta? Eu poderia estar fazendo um monte de revelação, falando que eu estou vendo coisa. Deus está me revelando isso, Deus está me revelando aquilo, que tem obra de macumba na vida de não sei quem, e bababá. Gente, atrai um monte de gente. Ainda mais hoje em dia, do jeito que está aí, esse monte de coisa que tem nesse mundo aí. Então isso atrai um monte de gente. Só que essas obras, elas vão passar tudo pelo fogo, elas vão se queimar.
E a essas pessoas, se eu fizesse isso, eu não receberia galardão algum. A minha função é fazer discípulo, e fazer discípulo não é uma tarefa rápida, é algo que se demanda tempo e dá trabalho, não é do dia para a noite. Fazer discípulo é um trabalho de médio a longo prazo, só que isso é o que dá o galardão. E o meu galardão no céu, quanto mais eu acumulo lá em cima, eu vou falar isso com você no próximo estudo, quanto mais você acumula lá em cima, você já vai tomando posse dele aqui embaixo, tá? Aqui você já vai tomando posse, a gente vai falar isso aí no próximo estudo, que vai ser na segunda-feira. Então, a sua visão para com Jesus tem que ser assim. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento e o seu fruto é doce ao meu paladar. Olha isso. Olha como que o Senhor Jesus quer que você o veja como uma macieira no meio do bosque. E Ele quer que você se assente à sombra dele. Sobre a sombra do Altíssimo, né? Acho que o Salmo 91, né? Sob a sombra do Altíssimo, aquele que descansa. Descansar não é nada, fazer nada corrido não, gente. Às vezes a gente descansa na frente da televisão, descansa fazendo um monte de coisa, assistindo jogo, assistindo um monte de coisa, comendo, fazendo um monte de coisa. Aí a pessoa na palavra não consegue ter essa visão. O fruto do Senhor Jesus, ele tem que ser doce para você. Não pode ser algo amargo que você morde aqui e joga fora. Né? Já faz uma mordida na palavra, lê um versículo, já joga fora e vai ver vídeo de besteira, vai ver vídeo de bobagem. Por isso que tem um monte de gente pobre espiritualmente, um monte de gente fraca espiritualmente, não consegue ser transformado, não consegue receber o Espírito Santo, não consegue vencer nada, porque não se assenta na sombra dele. O fruto não é doce para essas pessoas como deveria ser, como deve ser. Eu vou ler com vocês a última palavra de hoje, tá? 2 Coríntios capítulo 5. Vai lá. 2 Coríntios capítulo 5. Aí na segunda-feira, às 10 horas da noite, se Deus quiser, a gente vai falar sobre as 5 coroas, tá? Aí a gente vai falar sobre as joias, sobre os tesouros, sobre a recompensa que vai ter no tribunal, tá? Algumas delas, né? A gente vai começar a falar, vai lá, 2 Coríntios capítulo 5. E cada coroa de glória, de alegria, coroa incorruptível, coroa da vida, cada coroa tem uma maneira de alcançar, viu? Cada uma tem uma maneira. Tem umas que é só para quem tem vitória sobre a velha criatura, tem outras que é só para quem ganha alma, tem a outra coroa que é só para quem... tem uma coroa que é só para quem ama a volta de Jesus, tá? Essa daí é maravilhosa, só para quem ama a volta dele. A gente vai falar melhor sobre isso no próximo estudo, tá? E essas coroas, esses adornos, essas joias espirituais, você tem que acumular aqui hoje, deixar separado para você lá no tribunal de Cristo, e desde hoje você já começa a receber as virtudes delas, tá? A gente vai ver isso no próximo. Vamos lá rapidinho para a gente terminar aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 5, lá no versículo 1. Versículo 1 ao versículo 4 diz assim, ó. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, eu já li isso com você uma outra passagem, mas tinha que rever de novo, eu expliquei, isso aqui, essa carne, esse osso aqui, esse corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Uma hora essa casa terrestre aqui, esse corpo aqui, ele vai se desfazer. Só que a esperança do crente é que nós no céu, ele fala, olha as palavras que ele usa, ó. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. 2 Coríntios 5:1. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quando essa casa aqui se desfizer, é porque você é uma alma que habita numa casa, que é esse seu corpo aí. Só que você, a igreja, tem que construir um edifício no céu. Um santuário. Encher esse santuário. Às vezes você vai... Existem vários santuários na terra hoje. Santuário. Me veio na mente agora de certa forma é um santuário. Quando você vai lá na casa de troféu de um clube. Vai ter um clube de futebol, tem um estádio dele, lá eles têm a sala de troféu. Aquilo ali, de uma certa forma, é um santuário, onde eles colocam as conquistas. Troféus. Vai colocando lá, cheio de conquista, medalha disso, ouro, prata, medalhas, troféus, aquilo ali é um santuário. Aquilo ali é a glória do clube, vamos colocar dessa forma.
Então a Bíblia também fala que nós somos um santuário para Deus. A gente tem que encher ele de ouro, prata e pedra preciosa, que são os nossos atos de justiça, são as almas que nós ganhamos, é tudo que a gente faz para Deus, enchendo o santuário de obras dessa forma. E nós temos no céu um edifício, não feito por mãos humanas, mas, como está escrito aqui, eterna e nos céus. Há um edifício para nós no céu que a gente deveria estar trabalhando para construir eles, que diz respeito ao nosso galardão. E não somente aceitarmos Jesus, passarmos pelas águas, morrer para o mundo, nascer para Cristo, você é salvo, você herdou a salvação. Só que a partir daquele momento você tem que produzir obras, você tem que se enriquecer com Deus, a juntar tesouro lá em cima. E a semana que vem nós vamos abordar mais a respeito de o que são esses tesouros, essa riqueza que a gente tem que juntar lá. Versículo 2. E por isso, neste tabernáculo gememos, sofremos aqui nessa carne e nesse osso, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Assim é o desejo da igreja, amar a volta de Jesus, aspirando ser revestido da habitação celestial, um corpo glorificado, aonde a gente vai abordar isso mais para frente, onde não vai haver pecado, fraqueza, mais nada. Versículo 3, uma habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Gente, olha isso. A gente só vai ser revestido de uma habitação celestial se a gente for encontrado como vestido. Uma coisa, eu tô com essa camisa aqui, uma coisa é eu colocar uma blusa, um terno por cima, eu tô me revestindo, colocando mais uma roupa por cima. Só que para eu me revestir, eu tenho que estar com algo por baixo, eu tenho que me vestir, aí eu vou me revisto. Aqui nessa terra aqui, a gente tem que se vestir. A gente tem que se vestir com vestes de salvação. Como Jesus falou lá em Apocalipse capítulo 3, Carta à igreja de Laodiceia. Aconselho que de mim compres o ouro para te enriqueceres, compres vestes para que não seja vista a vergonha da sua nudez. A gente tem que ser vestido aqui. A gente só vai ser revestido de glória, a gente só vai entrar no reino de Deus e receber as vestiduras brancas, como Jesus também falou lá para a igreja de Sardes, lá em Apocalipse. Se a gente for encontrado como aqui? Vestido. A gente tem que se vestir. Vestir. A gente aqui, espiritualmente, a gente tem que se adornar. Os anéis, as pulseiras de ouro, espiritualmente, as coroas. A gente tem que se vestir aqui para a gente poder ser revestido. Agora, vamos ler ainda. Vamos ler o versículo 2 e o 3 junto. Verso 2. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. A gente não pode ser encontrado nu espiritualmente pelo Senhor Jesus de maneira alguma. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Olha isso, gente. Nós gememos nesse corpo aqui enquanto a gente vive nessa terra, não porque a gente quer ser despido, mas porque a gente quer ser revestido. O Senhor Jesus, ele dá para nós, ao nosso alcance, vestes de salvação. Ele dá para nós adornos, joias espirituais. Ele dá para nós um manto de justiça, que é o manto dele, a justiça dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Os atos de justiça como a justiça dele. Não, os atos de justiça de Jesus nunca foram de madeira, feno e palha, nunca. Por isso que ele vai julgar, porque só ele foi perfeito. Os atos de justiça dele todos foram de ouro, prata e pedra preciosa. Então a gente tem que se vestir com esse manto de justiça, como a gente viu lá em Isaías 61, Isso. A gente tem que se vestir com esse manto de justiça, com a justiça dele, as obras dele, não andarmos como ele andou, buscar como ele buscou, ter as obras que ele teve, se consagrar como ele se consagrou, obedecer como ele obedeceu. Tem que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, está lá em Colossenses 2, se eu não me engano, é Filipenses 2. Tem que ter em nós o mesmo sentimento que esteve nele. Ele se esvaziou, ele se humilhou e o próprio Pai o honrou, Agora, aí, versículo 5 ainda, aí a gente termina.
Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Gente, a pessoa ela passa pelo batismo nas águas, ela morre para o mundo, agora ela tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Se envolver, buscar, porque só o Senhor Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. A gente vai abordar isso profundamente no estudo do Espírito Santo. Gente, na segunda-feira, 10 horas da noite, a gente vai dar continuidade. Eu já vou entrando, falando com vocês sobre as coroas, 5 coroas. Vamos falar sobre os tesouros, sobre as bênçãos espirituais que a gente deveria estar buscando aqui, se enriquecendo espiritualmente. Tá? Então, infelizmente, muitas pessoas abandonam a fé, se perdem, voltam para o mundão, vão para as trevas, tudo de novo. Por quê? Porque elas não buscaram isso. É culpa delas? Não sei, é Deus que vai julgar. Se é culpa que não explicaram, que não pregaram, se elas não foram atrás, porque todo mundo tem acesso a uma Bíblia hoje no Brasil, aí só Deus para julgar. Mas o fato é que aquelas pessoas viveram em pobreza espiritualmente. Pobre de amor, pobre de paz, pobre de perdão, pobre de tudo. Então, construir uma casa, uma vida espiritual com feno, com palha ou com madeira. Madeira resiste um pouco mais ao fogo, mas ela também acaba se queimando e virando cinza. Então, gente, analisa que tipo de material que você tem usado. Se assim, olha para Jesus como uma macieira no meio do bosque, deseja muito a sombra dele, como nós vemos em Cântico capítulo 2. Desejo muito a sua sombra, você tem que desejar a sombra dele. Você tem que se humilhar em oração, você tem que buscar pelas madrugadas, você tem que ter oração sincera. Senhor, eu quero a tua sombra. Como a esposa falou para o esposo lá em Cântico, o seu fruto é doce ao meu paladar, você tem que ter prazer, você tem que meditar na palavra, jejuar e orar pela palavra, insistir nela até que ela seja prazerosa para você. Eu expliquei isso aqui uns tempos atrás. A palavra de Deus, ela é medicina, ela é alimento e ela é prazer. Quando a gente chega do mundão para a palavra, para Cristo, a gente está doente de pecado. Aí então a palavra para nós tem que ser um remédio. A gente tem que ir para a Bíblia, remédio. Muitas vezes é um remédio amargo, que você tem que abandonar coisas, você tem que sacrificar coisas, você tem que largar o mundão, um remédio. Se você praticar ela como um remédio, ela cura você. E depois a palavra de Deus tem que ser um alimento diário para você, um alimento que vai dando força. Primeiro cura das nossas doenças, as nossas enfermidades espirituais. Depois a palavra se torna um alimento constante. E a gente tem que se alimentar da palavra até um certo ponto que ela se torna um quê? Um prazer. Como a esposa falou em Cântico, o seu fruto é doce ao meu paladar. Então esse é o processo. A palavra de Deus é remédio, alimento e prazer. Aí você tem que ver em que estágio que você está. Eu tô mal, tô cheio de coisa ruim na minha alma, no meu coração, tô fraco, tô escravo de um monte de coisa. Então a palavra tem que ser um remédio para você. Vá obedecer. Sacrifica a coisa, se alimenta da palavra como um remédio. Tome o remédio mesmo você não querendo. Abandone, obedeça, aí a palavra vai te curar. Depois vai se alimentando dela como um pão, um alimento constante até você ficar forte. Aí ela se torna um prazer para você. Se alimentar, insiste. Ah, não tenho prazer de ler a Bíblia. Vai, se insiste, persevera. Bota a palavra para você meditar nela todo dia. Tá trabalhando, tá na rua, tá fazendo qualquer coisa, a palavra tem que estar repassando na sua cabeça. Vai meditando, vai meditando, vai meditando. Vai se alimentando mesmo sem querer, empurra a comida para dentro. É assim que acontece quando a gente tá doente. Empurra a comida para dentro, vai comendo. Aí vai chegar um ponto que ela se torna um prazer para você, que você vai ver a força espiritual que você vai ter, tá? Aí dá sim para mais que funciona, tá? Então na segunda-feira, às 10 horas da noite, nós estaremos aqui, se Deus quiser, e vamos falar sobre as coroas, as recompensas que vão ter lá no tribunal de Cristo. Em nome de Jesus, tá? Deus abençoe vocês. Leia, aliás, assista essa mensagem novamente, tá? Ela vai ficar no YouTube também, no Facebook e no Instagram, tá bom? Envie para as pessoas também, vamos pregar a palavra de Deus e que cada um se aprofunda e se enriqueça de todo o reino de Deus, que é maravilhoso, tá? Deus abençoe cada um, Dona Cristina, Dona Glória, um abraço para a senhora, toda a família, todo o povo do Maia, Dona Nilza, o seu Júlio, que esteve aqui conosco, e todos mais, né? Porque acho que nem todos aparecem para mim aqui, tá bom? Mas um grande abraço para vocês, tá? Fiquem na paz e até segunda, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Vão na paz.